desmistificar, tirar os mitos, mostrar que neuromarketing realmente é uma coisa simples e uma coisa muito bacana. Este era o objetivo e este é o objetivo do que nós vamos falar hoje. Por quê? Toda vez que nós pensamos em neuromarketing, surge, ou toda vez que você está gerindo o marketing de uma empresa, ou não precisa ser o marketing, você está gerindo uma organização, sempre surge uma questão. Nós, como consumidores, nós somos lógicos ou somos emocionais? E aí, o que vocês acham? Nós somos lógicos, ou seja, tomamos decisões com base nos fatores que tem à nossa disposição, criamos determinados esquemas cognitivos para a decisão, ou simplesmente agimos com base na emoção? Esse é um questionamento que ele persegue a grande parte dos gestores. Porque nós, primeiro que nós não gostamos de admitir que nós somos emocionais. É impressionante. A nossa sociedade atual, ela, em muitas vezes, ela apresenta que se nós somos emocionais, detona, ou denota, melhor dizendo, denota uma certa característica de fragilidade. Então é meio complicado você falar, não, eu sou uma pessoa emocional, né? Mas os estudos em termos de comportamento do consumidor, em termos de psicologia, em termos de economia comportamental, a grande parte deles comprovam que nós somos emocionais. Quando nós nos perguntamos, né, eu sempre faço essa pergunta, para mostrar ou para avaliar qual que é a percepção que as pessoas têm entre lógica e emoção. Quando nós perguntamos, imagine a seguinte situação: você precisa trocar o seu smartphone. Como é que você trabalha nessa situação? Você escolheu a marca, vamos supor, talvez você escolheu um Samsung em detrimento de um Apple, ou uma Apple em detrimento de uma Samsung. Quando você escolhe essa marca, qual foi a base que você utilizou para decidir? A grande maioria das pessoas argumentam o seguinte: eu fui lógico na minha decisão. Eu peguei as duas marcas, fiz todas as pesquisas, exaustivas pesquisas, entrei em tudo quanto é site, entrei nesses sites de tecnologia, verifiquei ali, ó, a característica de cada um desses produtos, coloquei em uma planilha do Excel, atribuí um valor ponderado para cada um deles, e aí eu falei, tomei uma decisão com base lógica. Mas será que esta foi realmente a nossa decisão, entre aspas, lógica? Em grande maioria das situações, os psicólogos sociais, os economistas comportamentais, eles dizem o seguinte: em média, 97% das nossas decisões cotidianas são tomadas com bases não consciente. Não consciente. O que significa não consciente? Não consciente é diferente de inconsciente. Inconsciente é quando eu estou fora do, né, eu estou desmaiado, estou sem consciência. É não consciente. Não consciente o que acontece? Sem bases lógicas, sem um modelo racional. Nós tomamos as nossas decisões com base em quê? Com base em modelos, com base em gatilhos, com base em formatos para economizar energia, para utilizar as bases automáticas. E este caso do celular, que eu comentei com vocês, olha que interessante, a grande parte das pessoas, elas utilizaram todos esses preceitos lógicos, todo este gráfico, né, esta planilha de custos que nós falamos, eles fizeram isso para quê? Simplesmente para validar uma decisão que eles já haviam tomado. É desta forma. Então, esse consumidor é complicado, porque ele já sabe o que ele vai decidir. Ele vai decidir com base em quê? Com base na emoção. Mas ele utiliza todos os aspectos lógicos para
validar uma decisão que ele tomou com bases emocionais. Este é o consumidor. E vou mais além ainda. Vou mais além. Algumas pessoas podem argumentar o seguinte: ah, realmente, Sérgio, a gente toma decisão com bases automáticas, com bases não consciente, quando eu tenho produtos que o valor agregado é mais baixo. Por exemplo, vou comprar uma Coca-Cola, eu não preciso fazer cálculos mentais, contabilidade mental. Olha, isso daqui menos isso, custo-benefício, o valor. Eu não preciso porque o valor é muito baixo, então eu vou lá, compro e nem penso. Verdade. Mas alguns pesquisadores dizem o seguinte, que quando nós temos produtos nos quais o valor envolvido é alto, a probabilidade de tomarmos decisões automáticas é maior. Sabe por que é maior? Porque nós não estamos habituados a tomar essas decisões. O que isso quer dizer? Eu não compro um carro todo dia, ou toda semana, ou todo mês, então eu não sei como decidir. E quando eu tenho que decidir, o que eu faço? Jogo para o meu aspecto emocional para não me arrepender da decisão que eu faça. Olha que interessante. Este é o consumidor. Este é o consumidor. E o neuromarketing vem para o quê? Para nos ajudar a entender um pouco deste processo. Estas são as situações que